Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos acompanhar a história de um dos filmes de terror slasher de 2025, intitulado The Monkey. Sem mais enrolação, vamos direto para a história. O filme começa em uma loja de antiguidades sinistra, onde um homem apavorado, chamado Patty Shellorn, entra carregando um boneco de macaco que toca tambor. Ele está com sangue na roupa, mas quando o dono da loja pergunta sobre isso, Patty afirma que não é o sangue dele. Ele diz que veio devolver o boneco do macaco, mas o lojista aponta para uma placa que diz que não há devolução para brinquedos infantis. Patty explica que aquilo não é um brinquedo e que algo terrível acontece quando ele bate o tambor. E então, de repente, o macaco ativa e começa a tocar seu tambor, apavorando os dois. Ele para e nada acontece por alguns segundos, mas então um rato próximo morde um fio. I don't feel especially fucked to have. A arma dispara e atravessa o lojista. Em seguida, o arpão se retrai e as entranhas dele são puxadas para fora de forma grotesca. Um Patty aterrorizado pega um lança-chamas e tenta desesperadamente queimar o boneco amaldiçoada. Na cena seguinte, conhecemos os irmãos gêmeos Bill e Hal, que claramente não têm um bom relacionamento. Hal narra que Bill é o irmão mais velho por 3 minutos, então ele o diminui e o intimida em toda oportunidade. Eles vivem com a mãe solteira, Lois, já que o pai os abandonou há muito tempo por um motivo desconhecido. Um dia, os meninos começam a fuçar os pertences do pai e vemos o uniforme de Patty, sugerindo que ele é o pai deles. Eles também encontram uma caixa misteriosa que contém o mesmo macaco amaldiçoado. Hal percebe um bilhete instruindo-os a girar a chave e ver o que acontece. Então, Bill não perde tempo e gira a chave. Isso faz o macaco abrir um sorriso assustador e levantar a baqueta, mas ele não bate no tambor. No dia seguinte, a mãe manda os dois saírem com uma babá para comer em um restaurante, já que ela tem um encontro naquela noite. Mas Hal percebe o macaco assustador já sentado no banco de trás do carro. Os três logo chegam a um restaurante de hibachi, onde o cozinheiro começa a preparar a comida bem na frente deles, empolgando os garotos. Do lado de fora, percebemos que o macaco se moveu do banco de trás para o banco da frente. Surpreendentemente, ele ativa e começa a tocar o tambor antes de parar abruptamente. Enquanto isso, dentro do restaurante, o cozinheiro está balançando a faca, mas acidentalmente atinge Annie. A cabeça dela é decepada, deixando todos horrorizados. A cena então corta para o funeral da babá, e Hal adulto narra que esse incidente fez ele e o irmão se afastarem ainda mais. Depois disso, a mãe tenta fazê-los entender que essa é a vida e que a qualquer momento tudo pode ir por água abaixo. Todo mundo vai morrer mais cedo ou mais tarde. Para levantar o astral, os três voltam para casa e começam a dançar. Hal então explica que, apesar da tragédia, aquele foi o dia mais feliz da vida dele. Dias depois, Hal está na sala de aula quando percebe inesperadamente o macaco dentro da mochila. Os colegas também vêm e reclamam para a professora que Hal está fazendo coisas indecentes com o macaco dele. Mais tarde, durante a aula de educação física, um grupo de valentões liderado por Bill começa a jogar bananas em Hal e a ridicularizá-lo. No entanto, quando um Hal furioso volta para casa, ele encontra o macaco inesperadamente em sua cama. Ele acusa o boneco de causar tudo aquilo e declara que odeia seu irmão Bill. Tomado pela raiva, ele deseja que Bill estivesse morto e gira a chave do boneco. Ao mesmo tempo, Bill chega em casa enquanto o macaco começa a bater no tambor. Bill, então, encontra a mãe assando algo na cozinha, mas sangue jorra inesperadamente do rosto dela antes que ela caia morta no chão. Mais tarde, Hal adulto narra que o médico chamou isso de aneurisma boomerang, um fenômeno que acontece em 44 milhões de pessoas. Mas Hal sabe a verdade. É por causa do macaco amaldiçoado, que mata quem ele quiser. E ele também não aceita pedidos. Após o funeral de Lois, as crianças são adotadas pela tia Ida e pelo tio Chip, que tentam animá-los. Naquela noite, depois de pensar um pouco, Hal decide que precisa se livrar do boneco. Ele começa a destruí-lo e se horroriza ao ver sangue escorrendo dele. Mas Hal não para. Ele continua golpeando, quebrando-a em pedaços sem parar. Por fim, ele enfia os restos em um saco de lixo e garante que cada pedaço seja levado pelo caminhão de lixo. No dia seguinte, o tio Chip e Anna levam os meninos para a nova casa, que fica bem longe. Mas naquela noite, Bill percebe algo do lado de fora da janela e vai investigar. Ali, ele fica chocado ao descobrir que o macaco assustador, de alguma forma, chegou até ali.
Bill acusa Hal de ter trazido aquilo, mas Hal nega e explica como o cortou em pedaços. Ele diz que o boneco é amaldiçoado e foi responsável pelas mortes da babá e da mãe deles. Ao ouvir isso, Bill se pergunta se a maldição mata a pessoa que gira a chave e se talvez a mãe deles tenha feito exatamente isso. Ele decide girar a chave, apesar de Hal alertá-lo para não fazer isso. Como resultado, eles perdem o tio, que estava caçando na floresta. Ele foi pisoteado por 67 cavalos, enquanto estava dentro do saco de dormir. Depois do incidente, os gêmeos finalmente percebem que o macaco está por trás de todas aquelas mortes. Mas sabendo que não conseguem destruí-lo tão facilmente, eles decidem contê-lo. Eles o amarram com força dentro da caixa e o jogam em um poço abandonado, rezando para deixar o pesadelo para trás de uma vez por todas. A cena, então, corta para 25 anos depois, onde a tia Ida está dormindo tranquilamente na cama quando é acordada assustada por ruídos estranhos. Ela pega uma arma para investigar e não encontra nada suspeito embaixo. Mas ao voltar para cima, as escadas desabam. Isso faz vários ganchos se cravarem no rosto dela, causando uma dor excruciante. Então Ida puxa os ganchos com sofrimento. Ela então limpa os ferimentos com álcool. Quando um forte cheiro de gás enche o ar, então ela inspeciona a cozinha. E então isso acontece. Ela corre para fora de casa, apenas para ser empalada pela ponta afiada de uma placa de "vende-se". Em outro lugar, vemos Hal, adulto, que trabalha em um supermercado. Ele se aproxima do chefe e pede permissão para sair mais cedo, explicando que essa é a única semana do ano em que ele consegue ver o filho. Ao ouvir isso, o chefe sugere que a ex-esposa dele deve ser uma pessoa terrível, mas Hal esclarece que foi escolha dele manter as coisas assim. Depois, Hal vai buscar o filho, onde encontra a ex-esposa e o novo namorado dela, Ted. Eles o acusam friamente de nunca ter sido presente para o filho deles, Patty. Então Ted decidiu adotá-lo legalmente e Hal nunca mais vai poder ver o filho. A raiva de Hal explode enquanto ele se recusa a aceitar isso, resultando em uma troca de palavras acalorada. Logo, eles são interrompidos pela chegada de Petey. Por outro lado, um garoto chamado Rick chega a uma casa onde está acontecendo uma venda de garagem. Ele logo encontra um boneco de macaco assustadora e no momento em que ele toca nela, visões do pai dele inundam sua mente. Mais tarde, Rick mostra o boneco para a mãe, dizendo que ela o lembra do pai. Acontece que Rick está desesperadamente procurando o pai, que desapareceu sem deixar rastros anos atrás. Também descobrimos que Rick foi contratado por um homem misterioso que nunca sai de casa para encontrar o boneco do macaco. Em outro lugar, Hal e Patty ficam em um motel e fica claro que eles não se conhecem muito bem. O garoto está fazendo um projeto de árvore genealógica e pergunta sobre a família de Hal. Mas Hal mente, dizendo que é filho único e fica desconfortável quando a conversa chega na mãe falecida dele. Por volta da meia-noite, Hal recebe de repente uma ligação de Bill, que ele não vê há 10 anos e não fala há quase 5. Hal sai do quarto para atender e Bill o informa sobre a morte de Ida. Ele ordena que Hal vá até a casa dela e garanta que o macaco não está lá. Mas isso irrita Hal, porque ele não quer perder a oportunidade de passar tempo com Petey. Nesse momento, Hal percebe uma mulher prestes a nadar na piscina, enquanto vemos um compressor quebrado no telhado, prestes a cair, potencialmente eletrocutando a água da piscina. E então isso acontece. Wait! Percebendo que o macaco voltou, Hal corre para acordar Petey e insiste que eles precisam sair imediatamente. Eles correm para o carro e Hal explica que a tia Ida morreu. Então ele precisa ir à casa dela para lidar com os assuntos. Na manhã seguinte, eles chegam à casa de Ida, onde uma corretora chamada Bárbara os recebe. Ela explica que o irmão de Hal disse que eles viriam. E a revelação atinge Petey em cheio quando ele descobre que o pai mentiu sobre ter um irmão. Em seguida, Bárbara os leva para dentro da casa e explica que desde que Ida morreu, as coisas vêm saindo do controle na cidade. Várias pessoas têm morrido todos os dias em acidentes horríveis e podemos ver como as mortes são trágicas e únicas. Logo, Bárbara abre a porta emperrada de um armário e Hal sente que algo está prestes a acontecer. E a coisa acontece de qualquer maneira.
Pouco depois, a polícia chega e uma oficial interroga Hal sobre o incidente. Ela o avisa para não sair da cidade até o caso ser resolvido. Mais tarde, vemos paramédicos retirando os restos de Bárbara da casa, enquanto um grupo de líderes de torcida e estudantes aparece comemorando por algum motivo. Enquanto isso, Hal está dentro da casa, procurando desesperadamente pelo macaco, mas sem sucesso. Frustrado, ele folheia a lista telefônica da cidade e encontra um número listado como Mrs. Monkey. Ele liga e ouve a voz de Bill do outro lado. Bill explica na caixa postal que se alguém ligar por causa do anúncio dele, ele já encontrou seu amado macaco de brinquedo e não precisa mais contratar ninguém. Al finalmente percebe que o irmão é responsável pelo massacre e o trouxe ali de propósito. A cena, então, corta para um flashback de 25 anos atrás, do ponto de vista de Bill. Ele tinha percebido que foi Hal quem girou a chave, levando à morte da mãe deles. Depois que eles jogaram o macaco no poço, Bill voltou para pegá-lo mais uma vez para se vingar do irmão. Mas para choque dele, o boneco não estava mais lá e só a chave tinha ficado. Mesmo assim, ele tinha certeza de que aquilo voltaria um dia e esperou pacientemente. Um dia, Bill, adulto, encontrou um biscoito da sorte com a mensagem: "Gire a chave e veja o que acontece." Depois disso, ele começou a ver o macaco amaldiçoado em todo lugar, o que bagunçou a mente dele. Desesperado, ele então colocou um anúncio no jornal, procurando o boneco do macaco que tocava tambor. No presente, Bill gira a chave do macaco, esperando que finalmente mate a pessoa certa, insinuando seu irmão. Mas o boneco faz uma reviravolta distorcida e causa a morte do chefe de Hal, que se engasga violentamente com o maldito charuto. Nesse momento, Rick chega do lado de fora da casa de Bill e menciona nervoso que viu o irmão de Bill, que se parece exatamente com ele. Ele também diz que quer devolver os $15 que recebeu na esperança de pegar o boneco do macaco de volta. Rick explica que o boneco o lembra do pai dele, mas Bill, irritado, o dispensa rudemente e manda ele ir embora. Furioso, Rick volta para casa e pega o uniforme de policial do pai. Ele então pega uma arma e decide usá-la para recuperar o boneco. Em outro lugar, Pitei e Hal chegam a um motel, onde Hal liga furioso para o número do irmão. Hal diz que sabe que Bill já está com o macaco, então Bill exige que ele leve Pitei até ele para que Pitei gire a chave. Bill suspeita que quem dá corda na chave fica imune de ser a próxima vítima e diz que vai deixar Pitei girar a chave para mantê-lo seguro. Caso contrário, Bill vai continuar dando corda sem piedade até que Hal seja morto. Não importa quem mais morra na cidade como consequência. Quando a situação piora, Hal decide deixar Pitei na casa da mãe dele, mas isso só leva a uma discussão. Pitei acusa o pai de não se importar com ele, enquanto Hal tenta explicar que tem muitas coisas ruins acontecendo e não quer passá-las para o filho. Nesse momento, alguém bate forte na porta. É Rick, fingindo ser policial, e ele imediatamente aponta uma arma para eles, exigindo que eles vão com ele. Não muito depois, eles chegam em frente à casa de Bill, onde Rick força Pitei a entrar e pegar o boneco do macaco para ele. Rick ameaça atirar nos dois se eles não obedecerem. Então Hal implora para Pitei não girar a chave de jeito nenhum, aconteça o que acontecer. Pitei entra na casa pela porta dos fundos e se depara com uma série de armadilhas. Porém, ele não cai em nenhuma delas e consegue se salvar com habilidade. Do lado de fora, Hal começa a questionar Rick, que finalmente admite que não é policial. De repente, os dois percebem um enorme ninho de vespas bem na frente deles, fazendo a espinha gelar. Em outro lugar, Pitei encontra o tio, Bill, que está falando de forma sinistra com o macaco. Bill mostra o boneco, explicando que era o brinquedo favorito dele na infância. Ele diz que ela não está funcionando mais e implora para Pitei consertar girando a chave. Pitei hesita por um momento, mas a pressão do tio é demais para resistir. Ele acaba ignorando o aviso do pai e gira a chave. Como resultado, o macaco ganha vida e começa a tocar o tambor de forma horrível. Ao mesmo tempo, o ninho de vespas lá fora começa a descer. Infelizmente, Rick acidentalmente atira no ninho. E então, isso acontece. As vespas entram imediatamente na boca de Rick, levando a uma morte violenta. Um Hal apavorado chama pelo filho, e quando Bill ouve a voz do irmão, ele percebe que o plano falhou mais uma vez. Em um acesso de raiva, Bill pega o macaco e força ele a tocar o tambor para matar Hal. Mas o boneco assustador, de repente, domina Bill e o arremessa para longe.
Nesse momento, Hal entra pela porta dos fundos e se reúne com Petey. Logo Bill percebe que o boneco ativou de novo, tocando o tambor em uma velocidade insana e frenética. Quando a música finalmente para, Bill olha para fora e fica horrorizado ao ver que a maldição do macaco se espalhou pela cidade, causando inúmeros acidentes e matando pessoas em massa. Em seguida, o telhado acima dele desaba e corpos são arremessados através dos escombros. Hal também chega e fica furioso com o que o irmão fez. Mas Bill, tomado pelo arrependimento, confessa que só queria que Hal pagasse pelo que aconteceu com a mãe deles. Ele acusa Hal de ser responsável pela morte dela e até sabe que Hal pretendia matar ele no lugar. Ao ouvir isso, Hal fica emocionado, insistindo que ela também era mãe dele e que ele nunca quis que nada daquilo acontecesse. Ele pede desculpas e diz que eles deveriam ter estado um ao lado do outro em tempos difíceis, mas que ainda não é tarde para consertar o relacionamento. Bill percebe que Hal tem razão e pede desculpas com o coração pesado. E assim, os irmãos finalmente se reconciliam e consertam a relação desgastada de tantos anos. Hal então convida Bill para ir com ele e Petey em uma viagem de carro. E Bill concorda animado. Mas, assim que uma ponta de esperança surge, o braço do macaco bate no tambor uma última vez, acionando uma armadilha escondida que dispara uma bola de boliche em direção à cabeça de Bill, matando-o instantaneamente. Na manhã seguinte, pai e filho partem para a viagem. Enquanto saem da cidade, eles veem as consequências horríveis da destruição causada pelo macaco. Ruínas queimadas, corpos dilacerados e um mundo destruído durante a noite. Determinados a quebrar o ciclo, eles decidem manter o macaco por perto e garantir que ninguém gire a chave novamente. Eles também encontram um velho com cinzas saindo das costas, montado em um cavalo. Antes do filme terminar, um ônibus cheio de líderes de torcida passa, resultando em mais uma das 100 piores formas de morrer. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal e ative as notificações para assistir mais vídeos como esse.